Salve, salve, meus queridos e queridas alunos e alunas da primeira série do ensino médio turno tarde. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, tá? Eu sou o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se! Lembrando que essa disciplina é compartilhada comigo e o professor Francisco, tá? O professor Francisco está com vocês nas terças e sextas, se não me engano a memória, tá? Acho que é isso, tá? E eu estou com vocês nas quartas-feiras, tá bom? O professor Francisco, ele vai fazer as abordagens das ciências da natureza, referentes aí às trilhas desse Piauí. E aí eu estarei com as abordagens biológicas, aliás, biológicas não, das ciências da natureza, tá bom? Como é que vocês estão? Deixa eu dar um oi aqui especial para a cidade de Alvorada do Gurgueia, de Betânia, Hugo Napoleão, Geromênia. Como é que vocês estão, meus queridos? Espero que vocês estejam bem, tá? Comenta aqui, participa do nosso chat, que eu tô aqui de olho nesse chat aqui, bem movimentado, tá bom? Lembrando que a nossa aula também está sendo transmitida pelo chat pelo YouTube, tá? No qual você também pode participar do nosso chat. Gente, para começar a nossa aula, quero dar um aviso também importante, tá? Que é referente a nossas aulas nos sábados letivos. Esse sábado, dia 27, teremos o sábado letivo e as aulas serão referentes às aulas de quarta-feira, ou seja, vai ter aula de Nas Trilhas do Piauí, tá bom? Fica ligado, bota na agenda, não perde essa aula, tá bom, queridos? Vamos nós, queridos, vamos conversar hoje sobre um assunto interessante, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os recursos naturais que a gente apresenta aqui no nosso Piauí e o que é um recurso natural, as potencialidades que esses recursos podem apresentar, alternativas, tá? A gente vai falar sobre algumas plantas diferentes aí que a gente pode, talvez, nos alimentar. Bora lá. Tá na tela para vocês? Conteúdo da nossa aula de hoje, recursos naturais, alternativas, tá bom? A aula dessa quarta-feira, dia 24 de agosto de 2022, a aula está sendo transmitida ao vivo. Cadê minhas turmas de Geromênia? Cadê as turmas de Hugo Napoleão? Cadê as turmas de Betânia? Alvorada do Gurgueia, tô de olho. Cadê vocês, meu povo? Bora movimentar esse chat, galera. Cadê a Daniela, a Audilene, que estavam aqui comentando ainda agora? Bora aqui, galera. Gente, a gente começa a nossa aula de hoje conceituando para vocês recurso natural. Né? O que é, afinal de contas, esses recursos naturais, tá? Então, os recursos naturais nada mais são do que fontes de energia, tá? Potenciais, que estão disponíveis na natureza, tá? Água, luz solar, vento, seres vivos, tudo é recurso natural, ok? E a gente, ao estudar, ao conhecer, né? Por isso que a gente tem essas aulas de ciências da natureza, de biologia, química e física, né? A gente desenvolve tecnologias tendo como base essas fontes da natureza, tá? Em geral, elas são fontes de energia, tá? No qual a gente vai utilizar como força motriz para que possamos executar as nossas atividades. É claro que a gente não gera só energia. A gente gera também aqui muito pra gente o quê? A gente pode gerar produtos que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Roupa, itens de decoração, alimentos, transporte, casa, né, mobiliário, enfim. As energias, essas fontes de energia, elas são fontes, esses recursos naturais, tá? Eles podem ser classificados de duas formas,
Eles podem ser, meus queridos, renováveis ou não renováveis. E como é que a gente vai diferenciar uma coisa da outra? Hein, pessoal de Betânia, como é que a gente diferencia o recurso renovável do não renovável? O renovável, a gente consegue renovar ele em um curto espaço de tempo, tá? Beleza? E, portanto, a gente tem essa impressão, cuidado, que não acaba com o tempo. Mas tem que tomar bastante cuidado. Tudo pode acabar, tá? Então, a grande prática é que a gente consegue repor aquele material em uma escala temporal, em um tempo curto, certo? E o não renovável, eu não consigo repor, pelo menos num espaço de tempo curto. Pensa aqui comigo, petróleo, tá? É um dos melhores exemplos que a gente tem para falar sobre recurso não renovável, petróleo. O que é isso? O que é o petróleo? Petróleo foram seres vivos que viveram no passado, aí foram soterrados, ficaram ali, ó, pressados, alta pressão, alta temperatura e milhares de anos a gente começou a formar esse novo composto de lipídios, né? Então ele é um óleo preto. Entendeu? Então uma hora ele acaba, eu vou consumindo ele, uma hora ele vai acabar, galera. Não tem como a gente repor. Não tem como a gente fazer ele de novo. A não ser que eu espere milhares de anos de novo. Tá? A gente não tá com... até agora a gente não criou a máquina do tempo. Tá? Mas e aí, professor, o que a gente pode... me dá um exemplo como é que a gente utiliza o petróleo. A gente gera os combustíveis de energia, tá? Então são fontes de energia como gera gasolina, diesel, tá? A gente gera muito produto, Tati, né? O gás de cozinha também é uma fonte de energia derivada do petróleo, tá? Mas a gente também tem muitos produtos que a gente consome no dia a dia. Como assim, professor? Todos os tipos de plástico são derivados do petróleo. Aí entra aquela máscara que a gente usa, que é TNT. PVC que a gente utiliza nos canos, tá? Os plásticos dos cadernos, das mesas. A garrafinha PET é plástico. Plástico está no nosso dia a dia muito. E se a gente não pensar em formas alternativas, o que a gente vai fazer com esse material? Certo? Essa é a grande ideia da nossa aula. A gente pensar, tentar olhar o outro olhar, tentar olhar mais para esses recursos renováveis, como medidas alternativas e até, se duvidar, mais viáveis que a gente tem. Os recursos biológicos podem ser considerados recursos alternativos, porque eles são, em geral, recursos renováveis, tá? Então tá aqui, ó, os recursos naturais biológicos dos seres vivos, as plantas, os animais, tá? São aqueles obtidos por meio de componentes bióticos dos ecossistemas, ou seja, os vegetais e dos seres vivos em modo geral, tá? Demais seres vivos, ficou faltando uma palavrinha demais aqui no slide, tá? Tá aqui mostrando pra gente muitas plantas que a gente utiliza como recurso, força motriz, tá? Especialmente a gente tem alguns vegetais aqui utilizados muito na nossa alimentação. A gente vai ter essa pegada de alimentação na aula de hoje também, tá? Com esses recursos é possível realizar atividades como agropecuária, agricultura, a extração de madeiras florestais. Assim, é muito usado para alimentação, para medicina, para construção, entre outros campos, tá? Os recursos biológicos podem ser caracterizados como potencialmente renováveis. Agora aquela história, né? Não adianta estar só consumindo e não me preocupar com a sua conservação, tá? Por isso a gente está as aulas anteriores para conversar sobre unidades de conservação. A gente juntos diferenciou aí o que é conservação de preservação. Quem é que me lembra aí o que é a diferença de conservação e preservação? Bota aqui para mim no chat. Hein, Daniela? Aldilene, pessoal de Betânia. Quem é que lembra aí qual é a diferença de preservação
e de conservação? Tô aqui, ó, vou ficar de olho aqui, eu vou falando aqui um pouquinho, mas tô aqui de olho esperando a resposta de vocês, hein? Bora lá, hein? Vamos nós, ó. Potencialmente renovável significa dizer o quê? Que se eu cuidar dele, a gente consegue repor novamente. Bom exemplo que a gente tem aqui, ó, a cana-de-açúcar, tá? É um recurso biológico, tá lá, certo? O que a gente faz com ela? Tem tanta coisa, né? A gente vai lá nos engenhos da cana, extrai a cana, e a primeira coisa que a gente pode fazer é um caldinho de cana fresquinho na hora, gostosinho. Eita, geladinho. Dá até uma fome agora, né, professor? Pois é. Aí o que a gente faz? Além disso, eu posso utilizar aquela cana para poder fazer uma extração de açúcar, tá? Fazer doces e tudo mais. A gente também pode fermentar o seu bagaço, tá? E aí pegar o bagaço para poder gerar biomassa, tá? E dessa biomassa a gente pode fazer as fermentações. E aí, como a fermentação gera um subproduto que é o etanol, tá? Em outras palavras, álcool, tá? E esse álcool pode ser utilizado de diversas formas. Para beber, tá? O maior exemplo que a gente vai ter da cana é a cachaça, tá? E o outro exemplo que a gente pode dar, a utilização como álcool, é o álcool que aí não é consumível, o álcool de veículo. Sim, o etanol que a gente pode colocar dentro dos veículos, tá? Então, é uma boa alternativa aí para substituir a gasolina e o diesel, tá bom? Beleza? Então, são alternativas. E por que ele vai ser considerado renovável? Tem plantas e plantas, tá, galera? No caso da cana, ela cresce muito rápido, tá? Então, a gente extrai e planta de novo e logo essa cana cresce novamente, cresce rápido. Então, a gente consegue ter um ciclo de vida relativamente rápido. Agora, claro, não é toda planta que vai fazer isso, tá bom? Tem plantas que demoram muito tempo, tá? E tem plantas que vão ser melhores, né? Bem potenciais, que não, a cana é fantástica, né? Bem potencial. Mas tem plantas que elas não vão ter mais, não vão ter tanta utilização, ou pelo menos a gente ainda não conhece, tá? Tem muito essa questão, tá? A gente desconhece as nossas plantas. Vou mostrar aqui algumas plantas aqui que vocês vão achar curiosos, tá? Vamos nós. Pois tem a capacidade de se recompor naturalmente desde que consumido conscientemente. Então, temos que pensar nesse consumo consciente para que a gente, uma hora acaba, tá, galera? Um exemplo são as árvores, as florestas que devem ser replantadas de forma assertiva para garantir a sua disponibilidade no futuro. E tem algumas plantas que demoram muito tempo para poder se recompor. Ao falar sobre recursos biológicos, por que não falar de recursos biológicos alternativos? Por que não falar das punks? Vocês já ouviram falar das punks? E aí? Sabe o que é isso? Punk, né? Punk, gente, é uma sigla, tá? Para plantas alimentícias não convencionais. São plantas que é permitido, né, a gente pode comer, são extremamente nutritivas, só que não estão no nosso cotidiano. Não é o tomate, não é a batata, pelo menos não é alguma parte da batata, né? Não é a macaxeira, não é a raiz da macaxeira. Então, outras partes da macaxeira também podem ser consumidas, embora aqui a gente está falando do Piauí, né? A gente está bem pertinho do Maranhão, onde tem o cuchá, que é um prato bem típico que utiliza as folhas, né, da macaxeira. Porém, aqui no Piauí a gente já não tem costume, tá? E é uma delícia. Eu particularmente gosto, tem gente piauiense que não gosta. Mas bora lá conversar um pouco mais, são espécies com uma ou mais partes alimentícias
espontâneas ou cultivadas nativas ou exóticas. Muitas delas são nativas aqui do Brasil. Muitas dessas espécies influenciam na culinária, na cultura local, numa tradição passada de geração em geração, por isso também são chamadas de hortaliças tradicionais. Os resgate e a multiplicação dessas plantas contribuem para a preservação do patrimônio genético. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Eu já começo aqui. Janaína, pode me colocar, porque esse slide aqui eu esqueci de botar duas plantinhas aqui que estão na cara, né? O primeiro, de fato, são as folhas da macaxeira, da mandioca, tá? A gente tem que tomar bastante cuidado com o seu uso, tá? Dependendo da região do Brasil, a gente sabe aproveitar mais ou sabe aproveitar menos essa estrutura, tá? A mandioca em si, a gente tem duas espécies, uma tóxica e uma não tóxica, tá? A mandioca, que é tóxica, tá? Ela tem um composto na sua... Ela é uma raiz, tá? Ela não, né? É uma planta, né? Tem folha, tem caule, tem raiz. O que a gente costuma utilizar da mandioca, especialmente, é a raiz, né? Que ela é uma raiz tuberosa, tá? Que acumula uma grande quantidade de amido lá nela. A gente gosta de fazer farinha, certo? Só que ela precisa ser tratada para que a gente possa tirar aí... as substâncias tóxicas, tá? Especialmente as regiões do Pará, Amazonas, eles têm alguns pratos típicos que costumam ter um bom aproveitamento até mesmo de outras partes. As folhas dela, né, que fazem, né, o que a gente chama de cuchá, né, formam pratos típicos de algumas regiões, especialmente aí da região norte, e aqui nosso estado vizinho é o estado do Maranhão. Aqui no Piauí é costume, né? Você vai nas feiras, tem lá as folhas, e é engraçado, eu mesmo, quando eu tô lá, eu pergunto, e aí, usa isso aqui para quê? Nem os vendedores costumam saber, né? Não sei não, certo? Tem um povo que compra isso aqui, eu não sei, mas eu tô aqui para vender, né? Então, a gente desvaloriza, então a gente falta na gente esse olhar para essas nossas plantas que estão aqui, que são parte da nossa tradição. Uma outra planta, que aí talvez seja menos comum da gente consumir, mas dá para se consumir, são as cactáceas. Cacto, professor, dá para consumir? Os cactos naturais, especialmente como o mandacaru, dá para consumir, tá? São extremamente nutritivos, tá? Uma das características das plantas como cactos, a gente até conversou na aula de bioma, tá? É que os cactos, eles são plantas suculentas. Elas têm uma grande quantidade de parênquimas, como, por exemplo, o parênquima aquífero, que é um tecido, tá? Que guarda água dentro dele. Mas não guarda só água, né? Não guarda só água. Ele guarda várias substâncias ali dentro, tá? Boa parte dos cactos tem um grande teor de proteína, ou seja, eles são extremamente nutritivos, tá? Já foi muito explorado pelos nossos povos originários, né, os indígenas, e com o passar do tempo, né, principalmente no começo do século XX, ainda era consumido por algumas pessoas mais humildes, e com o passar do tempo a gente acabou perdendo esse costume. Claro, a gente não vai consumir ele todo, tá? A gente vai pegar as partes mais suculentas, tirar ali os seus espinhos, tá? Que são adaptações evolutivas do cacto, que realmente não tem valor nutritivo para a gente. E aí a gente pode consumir, pode fazer preparos culinários. Existem alguns restaurantes que estão resgatando essa tradição, tá? Esse costume e esse valor, tá? Tem muito valor nutritivo. É uma punk, é uma planta alimentícia, dá para consumir, não convencional. Não é o alface, não é o tomate, não é o pimentão, que a gente vê do dia a dia da gente. Mas são alternativas viáveis e interessantes. Não existe registros de toxicidade, ao contrário da mandioca e macaxeira, que geram confusão, como é que cuida, como é que trata, para cacto não há registro de toxicidade, ou seja, ele é mais tranquilo para se consumir. Tá bom?
Outros exemplos que a gente tem aí, a gente pode mostrar aqui nos exemplos, nas nossas imagens. A gente tem a taioba, tá? Especialmente é utilizada as folhas, são folhas bem grandes e exuberantes, tá? A gente tem a batata doce, aí você vai dizer, mas batata doce, professor, eu como batata doce todo dia, tá? O diferencial aqui é a folha, tá? Que as pessoas acabam negligenciando, deixando de lá e joga fora, tá? Tem gente que cultiva as batatas em casa e acaba descartando e desprezando essa outra fonte extremamente nutrica, tá? Cheia de nutrientes. Outros exemplos que agora, pelo menos um deles, que é o caso do hibisco, começou a ficar muito popular nos últimos anos, tá? É uma planta exuberante, muito bonita, tradicional no Brasil, especialmente na região Mata Atlântica, tá? Mas a gente tem no Brasil inteiro, inclusive aqui no Piauí, tá? Não de forma natural, mas de exploração como jardins de casa, né, por exemplo. Uma flor muito bonita, muito exuberante, mas parava aí, né? As pessoas não consumiam tanto. O que está sendo famoso agora? Inclusive, aumentou o preço do produto, né? Você, quero plantar hibisco em casa, né? Antigamente era mais barato, porque era uma planta simplesmente estética, né? E hoje não, pelo o valor que ela ganhou ultimamente, sendo um chá, né? O pessoal consome ela seco, especialmente, resseca as folhas e utiliza para poder fazer os chás. E olha lá, vendo aqui agora a participação do pessoal, certo? O chá é bom, tem gente que gosta, tá? Bom, não tem comprovação para isso, mas ele tem valores, tem alguns outros valores, como antioxidantes, tá? Algumas pessoas, tem esse termozinho aí, esse achismo, tá? Que tem a ver com o emagrecimento, tá? Gente, o emagrecimento é uma técnica complexa, tá? Não é um chazinho que vai solucionar, tá? Não tem soluções mágicas. Você vai ter que ter um acompanhamento, tá? Se é uma preocupação sua, o ideal é ter um acompanhamento nutricional, tá? Talvez com um nutricionista, tá bom? E atividades físicas, tá? Porque a gente precisa ter esses dois, tá? Se eu quero emagrecer, eu preciso gastar energia, ter uma quantidade de energia suficiente para não morrer, não desmaiar, tá? Mas ter um gasto de energia o suficiente para que eu possa queimar aquelas calorias, tá bom? Mas aí, os chás, eles servem como outras estratégias, tá? Eles vão ter propriedades antioxidante, anti-inflamatória, tá? Enfim... Isso, boa, obrigado. Tem que tomar bastante cuidado, porque apesar de ele ter muitas propriedades bacanas, tá? Especialmente o chá de hibisco, ele é um pouquinho problemático para algumas pessoas que têm alguns problemas de saúde, como por exemplo, diabetes, tá? Chá são formas alternativas da gente também ganhar água, né? Beber água, tá? Tem muita gente que tem problema de hidratação, tá? De beber, então é uma solução, tá? E tem que lembrar, né? Cuidado, tá? Ao estar consumindo essas plantas, especialmente chás, porque a gente pode acabar consumindo algum produto, tá? Principalmente em demasia, tá? Em excesso, tá? Tem muita gente que toma para emagrecer. Muita gente que toma para emagrecer. Não tem a comprovação direta, tá? Não tem comprovação direta que ele serve para emagrecer. Ele vai ter outras propriedades. Anti-inflamatórias é uma delas. Antioxidantes é uma delas também. Tá bom? Tem gente que toma chá com pão. O pão cheio de carboidrato, meu irmão. Será que vai funcionar esse negócio? Se não tiver fazendo aquela caminhadinha, corridinha, né? Acho que não vai valer, não. Era só o chá. Tá bom? Eu pensei que tu gostasse. Tu falou no começo que chá é bom, Daniela. Eu tava achando que tu era gostando de chá. Só tomo às vezes. Mas pode procurar variar, tá? Na verdade, não é o chá, né? É uma infusão, né? A gente seca as folhas e bota na água fervida. O termo certo seria infusão,
tá? Chá é só de uma planta específica, coisa aí de termos técnicos, tá bom? Outra planta aqui que é muito utilizada, as suas folhas, é a capeba, tá? Que é utilizada em alguns preparos culinários, tá bom? Tem crescido bastante. Duas plantas que são consideradas mais ornamentais, especialmente a trapoeraba, tá? Que é a comelina, tá? Eu conheço mais como nome científico, tá bom? Talvez vocês também conheçam com esse nome. É essa florzinha muito bonitinha, tá? Roxinha, tá? Que as pessoas gostam de colocar no jardim, tá? Algumas pessoas conseguem fazer alguns preparos culinários, especialmente com as folhas, tá bom? Em algumas saladas, tá? Tem valores nutritivos, boas quantidades de proteínas, vitaminas A, tá? Por falar em vitamina A, o lugar que talvez mais tenha vitamina A seja nessa folha que é o dente de leão, tá? A flor também é comestível. Aham, dá para botar na decoração, em preparos alimentícios. A flor é comestível da trapoeraba. O dente de leão, ó, a flor, isso aqui é a flor, galera. E isso aqui é o fruto, tá? Beleza? Na verdade, aqui é essa flor aqui é uma inflorescência. Vamos dar um zoom aqui, ó. Na verdade, ó, essa flor aqui, ó, ela é uma inflorescência. Por que eu estou dizendo que é uma inflorescência? Cada pétalazinha dessa amarelinha é uma flor diferente, tá? Então, você dá uma flor dessa para alguém, você pode dizer, olha aqui, um buquê de flores, né? Brincadeira, tá? E aí, claro, cada flor dessa, quando ela for polinizada, tá? Ela vai gerar um frutinho, que é um fruto seco, tá? E esse fruto seco... Mas não estou conseguindo. Tem como dar o zoom aqui para mim, Janaína? Só no fruto, nessa partezinha aqui de baixo, tá? Para baixo, para baixo, para baixo. Isso, valeu, olha aí, é o fruto, certo? Isso aí, galera, é um fruto seco, tá? A gente tem frutos carnosos e frutos secos, tá? Os frutos secos, qual a função do fruto? Dispersão da semente, tá bom? Isso aqui é muito comum, isso aqui é praticamente mato, tá? Muitas pessoas consideram isso como erva daninha, né? Aquela planta que cresce, que a gente não quer que cresça. Ah, eu plantei aqui uma batata e tá crescendo esses matos, essas ervas daninhas, tá? E, cara, ela é nutritiva também, tá bom? Esse dente de leão, é muito consumido as folhas dela para preparos como salada, certo? São muito ricos em vitamina A, né? Que é bom ir para a visão, por exemplo, certo? Alimentos alimentícios que têm a coloração amarela, tá? Eles têm uma boa quantidade de vitamina A, tá? Bons como antioxidante. O fruto não dá muito para consumir, não. A ideia dele, inclusive o nome se dá por conta disso, que parece um leãozinho, certo? Não tanto, mas parece a jubinha de um leão, tá? Embora esbranquiçado. Às vezes o intérprete não está concordando comigo. Vai. E aí o que acontece? Quem já viu ele, comenta aí, ó, já dá até para brincar. Você pega ele e você assopra. Quando você parece, Daniela também disse que não parece, tá? Mas o que acontece? Quando a gente assopra, cada pontinho desse, parece uma estrelinha, agora a estrelinha parece. Cada estrelinha dessa voa, certo? E ela é alada mesmo, certo? A parte lá do centro, se vocês prestarem atenção, é o fruto mesmo, e essa parte branquinha ela serve para conseguir voar no ar e conseguir alcançar outras áreas. Então ele é um fruto seco, ele não depende necessariamente de um animal para sua disseminação ou dispersão. Ele depende, na verdade, do vento, tá?
ele aparece muito espontaneamente aqui, no Piauí inteiro, tá? Por onde eu ando, de vez em quando dou uma olhadinha, é matinho mesmo. A gente olha para ele, a gente não dá muito valor, tá? Dá mato, é mato, tá? E essa é a graça da nossa aula, de trazer essas punks, né? São plantas que estão ali, que são mato, que são mato que eu digo assim, que a gente acha que é mato, que não dá valor. Agora eu quero tomar cuidado, que vocês tomem cuidado um pouquinho, tá? Janaína, tem como tirar o zoom que eu não estou conseguindo? Eu tentei trazer aqui para vocês o seguinte, não só o nome popular, mas o nome científico, se vocês prestarem atenção, sabe por quê? Porque nome popular muda, daqui para o Piauí, para o Maranhão, certo? Até na hora que eu comecei a falar macaxeira, mandioca, esses nomes mudam, aqui no Brasil inteiro, é macaxeira, aipim, mandioca, quais outros que não lembro mais. Então, os nomes populares ao longo do Brasil podem mudar. E aí a gente deve tomar bastante cuidado ao consumir esses produtos, porque eu vi ali na internet que dá. É muito interessante vocês observarem o consumo pelos nossos próprios povos. Isso quero dizer, porque minha avó diz, o que minha bisavó diz, o que minha mãe aprendeu, certo? Normalmente, vocês nessa fase aí da adolescência, coisa chata, coisa ultrapassada, coisa velha. É interessante a gente resgatar os costumes tradicionais para que a gente possa manter essa tradição e não perder esse consumo, tá, dos nossos próprios produtos os nossos próprios costumes dos nossos produtos que a gente consome. Eu não entendi, Betânia, vocês botaram assim, aqui em nossa região tem ou não tem? Não sei se eu entendi. A Daniela disse que acha que já viu dente de leão, tá? O que é consumido principalmente são as folhas, tá bom? O dente de leão, tá? A flor é linda, é exuberante. É uma asterácea, tá? A maioria das plantas... O que é asterácea? É uma família, tá? Deixa eu explicar para vocês. Asterácea é uma família, tá? De plantas que tem essa flor desse tipo de inflorescência, tá? Tem várias pétalazinhas. Ó. Janaína, minha canetinha, o negócio agora não está aparecendo, tá? Não conhecemos essa planta. Dente de leão, mas é comum no Piauí inteiro, tá? Tem que começar a prestar atenção nessas plantas que a gente considera mato e a gente não dá valor para elas, tá? Agora, como vocês começarem a olhar para as plantas do dia a dia que vocês estão nascendo ou crescendo, tá bom? Beleza? Aí, queridos, é isso. Especialmente, eu quero que vocês prestem atenção que na nomenclatura que eu coloquei, em cima, dente de leão é o nome popular. Enquanto embaixo nós temos o quê? Nós temos o nome Tarax. Nem pronuncio. Como é que vai pronunciar isso? É latim, viu? Em minha defesa, isso é latim. Taraxacum officinale, tá? É em latim. Isso aqui, galera, é o nome científico. Observem que está em itálico, tá? Certo? Outro, Comelina bengalensis. Obrigado. Bengalenses. Assim como hibisco. Agora, hibisco é o nome científico mesmo. Hibiscos, tá? Acapeba, batata doce, todas eu coloquei aqui um nome científico, porque se vocês precisarem ou sentirem vontade de pesquisar mais, é interessante que vocês pesquisem com o nome científico. Vocês vão encontrar mais informações relevantes dela, tá bom? Fica o exercício para vocês. Agora vocês vão olhar para as regiões que vocês andam, para os matinhos que vão crescendo ali perto da escola, perto de casa, nos jardinzinhos, o que a gente acha que é mato e as suas potencialidades. Eu ia escrever a palavra asterácea, a família a qual ela pertence, mas acho que não é tão relevante aqui não. É comum elas terem esse tipo de flor, tá? E aí, por exemplo, ela é parente do alface,
tá? Essa planta aqui, ela é parente do alface, ela é parente da mostarda, tá bom? Agora eu vou separar um tempo para a gente conversar sobre essa planta, certo? Exuberante, tá? Ela é o babaçu, tá? Essa planta, embora ela não seja tão... Ela não é uma punk, né? Claro, a gente consegue consumir muito ela. Só que aí eu quero chamar a atenção para vocês justamente pela falta da nossa tradição, falta da manutenção da nossa tradição, tá? Em manter os costumes utilizando a folha, o babaçu, tá? O babaçu, o nome científico dela, Atalea speciosa, tá? É o nome científico, embora babaçu seja um nome popular difundido em todo o Brasil. Também conhecido como bagaçu, coco de macaco e na língua tupi, uauçu. É uma nobre palmeira nativa da região norte e algumas áreas do Cerrado, que é o nosso caso aqui no Piauí. Encontra-se em formações conhecidas como babaçuais ou matas de cocais, que cobrem cerca de 196 mil quilômetros quadrados no território brasileiro. Os lugares onde a gente vai mais encontrar babaçuais, Maranhão, Tocantins e Piauí, tá? Nossa região meio norte, tá? Em áreas conhecidas como matas de cocais, certo? E tá aqui a exuberante palmeira, certo? E se vocês prestarem atenção, ela tem um tipo de caule muito específico, certo? É um tipo de caule que a gente chama de estipe, tá? Que caule é esse, professor? É um caule limpo, tá? É um caule sem ramos, certo? Sem grandes ramificações. Ereto, comprido, com nós e entre nós muito bem visíveis. A gente vê vários, parece que vários anéisinhos ao longo desse caule. E as folhas se concentram apenas no topo, como se ela fosse uma coroa, tá? É uma característica, inclusive, do grupo no qual as palmeiras pertencem, tá? E a grande característica também é os frutos, tá? Esse fruto do coco babaçu. E aí, gente, o que a gente tem? O que a gente pode aproveitar dessa palmeira? Tudo. O caule, a folha, o fruto, do fruto, as várias partes dos frutos, todas geram produtos. Tá lá, a família Arecácea, que é a família das palmeiras. Bora lá, galera. Ó, atenção. Tava conversando aqui com vocês sobre a estrutura, tá, da palmeira, as características gerais biológicas da palmeira, tá?
A família Arecácea, tá, que eu circulei aqui, ela é o grupo que está presente, todas as plantas que pertencem, que estão dentro desse grupo chamado Arecácea, são palmeiras. O coco, aquele coco da praia, o coco verde, é palmeira, tá? A carnaúba é palmeira, enfim, tá? O açaí, palmeira, tá? Todo mundo pertence a essa família Arecácea. Elas, em geral, elas não crescem tão rápido assim. Elas demoram um pouco para crescerem. Ali para começar a frutificar, vai levar aí uns 6, 7, 8 anos, tá? Elas demoram um pouquinho, tá? Porém, elas são muito difundidas. Elas conseguem se crescer muito rápido, principalmente em ambientes que a gente diz antropizados, tá? Ambientes antrópicos, que são mexidos pelo ser humano. Esse antro tem a ver com seres humanos. Então, aquela coisa, melhorou o áudio? Daniela, que perguntou aí, o áudio ficou ruim, acredito que melhorou agora, né? Ambientes em que o ser humano mexeu, como, por exemplo, botei um foguinho ali, né? Tá aí, os matos cresceram, bota fogo. É uma tradição, costume aqui do Brasil, especialmente na nossa região. Infelizmente, que a gente precisa repensar, a gente precisa deixar de fazer isso, porque a gente não consegue controlar o fogo. E aí, nesses momentos, o que acontece? As palmeiras, elas sabem se aproveitar. Então, deu uma clareira, sobrou um espaço, ela já cresce logo, tá? Então, a gente tem aqui, a gente chama de matas de cocais, são áreas com grande quantidade de coco, né? Pode ser aí palmeiras como, por exemplo, coco babaçu. Normalmente, são ambientes que o ser humano, em algum momento, já mexeu. Pode ser lá o ser humano lá no começo da colonização europeia, ou agora, atualmente, tá? Então, elas crescem muito rápido e elas frutificam o tempo inteiro, o ano inteiro, e a gente consegue consumir esses produtos, seus subprodutos o tempo todo. Tá bom? Então, em geral, a gente não faz um plantio de coco, né? Em geral, tá? A gente não faz esse plantio de coco, a gente acaba consumindo os cocos que já estão ali na natureza, tá? Em geral. O que a gente vai utilizar principalmente? Especialmente o coco, mas tudo a gente pode aproveitar, tá? Dos grandes frutos, é o próprio fruto, tá? Um dos grandes benefícios que a gente tem é o próprio fruto. As amêndoas do coco babaçu, que são as sementes, é o segundo produto não madeireiro, tá? Com maior produção no Brasil em regime de extrativismo. Então, a forma que a gente consome o coco babaçu é na extração do recurso natural in natura. Eu não preciso plantar ela essencialmente, tá? O babaçu está presente principalmente nos estados, de novo, aí, Piauí, Tocantins, Mato Grosso e principalmente no Maranhão. Tá aqui mostrando para vocês o que a gente chama de fruto, tá? E aqui por dentro é a amêndoa ou a semente, certo? Professor, o que é fruto? Tudo que tem semente dentro, tá? Então, nesse caso, o fruto, ele não é um fruto carnoso, tá? Então, a gente confunde muito. Tomate não é fruto, é frutó, certo? Talvez a gente não ande comendo tomate como a gente come maçã, como a gente come banana, tá bom? Mas o que é fruto é o que protege aquela semente. A gente tem frutos carnosos, a gente tem frutos secos, tá? Normalmente os frutos carnosos servem para quê? Para ajudar na dispersão das sementes, tá? Então, o fruto caiu, ele já cai numa massa nutritiva, né, numa massa orgânica nutritiva que vai nutrir aquele solo, ou o animalzinho vai comer uma goiaba, come a goiaba, a semente é bem pequenininha, ele engole, né, o animal, o ser humano engole, e quando ele for defecar, tá, já sai adubadinho, tá? É isso, na prática. Os frutos secos, eles vão depender de outras estratégias para sua dispersão. Às vezes pode ser o vento, às vezes é a água. Normalmente os cocos utilizam a água como estratégia de dispersão. O que a gente pode extrair do fruto? Vamos nós. Isso aqui é um fruto com semente. E ele tem áreas diferentes, tá? A gente tem uma regiãozinha que a gente chama ela de epicarpo,
tá? E quem já pegou aí no coco babaçu da vida sabe, aliás, a maioria dos cocos sabe que ela é toda esfarelenta, ela se desfia de certa forma fácil, tá? A partir disso a gente consegue extrair as fibras, tá? E aí utilizar isso para uma infinidade de materiais, para roupa, para artesanato, enfim, muita coisa dá para utilizar essas fibras do epicarpo do fruto, tá? A gente tem um mesocarpo, tá? Que pode ser um pouco maior ou menor do que essa imagem, certo? Desse mesocarpo a gente consegue fazer a extração da farinha, tá? A farinha de coco babaçu, dá para fazer tudo com ela, até pão. A gente tem o endocarpo, certo? Que é essa partezinha aqui. E aí a gente consegue fazer muito de artesanato, colares, brincos com essas estruturas, mas a gente também faz carvão, tá? Carvão, normalmente o pessoal que faz carvão consegue aproveitar os três, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, tá? Então, as três partes do fruto, tá? E isso aqui, ó, essas três partes, epicarpo, mesocarpo e endocarpo, epi é de fora, meso é do meio, endo é de dentro, tá? São as partes que um fruto normalmente tem. E carpo, tá? Vem de carpelo, que é uma parte da flor que vai guardar o embrião, que é a semente. Tá aqui, as sementes, as amêndoas, a gente pode fazer a extração e consumir ela não in natura, tá? Precisa processar ela primeiro, mas consumi-la, tá? Das sementes, normalmente, a maioria das sementes que são de amêndoas, né? Como, por exemplo, a semente do caju, a semente do Pará, minha gente. Castanha do Pará, obrigado. Castanha do Pará, o que a gente está mudando agora o nome para castanha do Brasil, né? Elas são muito ricas em óleo, tá? E aí a gente tem que consumir ela com parcimônia, com cuidado, tá? E a partir dessas amêndoas que a gente consegue gerar os óleos de coco babaçu, tá? Que é muito utilizado na culinária. E tem que tomar cuidado, tá? Quando consome diretamente a amêndoa, tá? Que é porque é exagero de óleo, tá? Embora seja gostosa. E a partir desses óleos a gente consegue gerar outros subprodutos, como por exemplo aqui é o sabão, tá? Sabão de coco. Então as amêndoas verdes ainda oferecem um leite com propriedades nutritivas, semelhantes ao leite humano, bastante utilizado na culinária. Do mesocarpo é extraído a farinha, também chamado de pó de babaçu, muito nutritiva, usada como complemento alimentar para fazer bolos, mingais ou pão, tá? É rica aqui em carboidrato, tá, galera? É amido puro, tá? Então, é muito similar à farinha de trigo, certo? As suas sementes, amêndoas, têm propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, ricas em fibras, portanto, é ótima para combater prisão de ventre, colite e obesidade, pois torna o fluxo intestinal mais eficiente. Tem que lembrar que está cheio de óleo, tá? Então, vai tornar mais eficiente, mas para quem não está com problema de prisão de ventre, solta demais também, tá bom? Cuidado. Outros potenciais aqui, usos do coco babaçu, entram aí a ideia do carvão, tá? Estou trazendo aqui para vocês uma pesquisa científica mostrando técnicas diferentes, tá? Vocês podem acessar com esse título, Potencial do Carvão de Resíduos de Coco Babaçu e o desenvolvimento de protótipos de quebra de coco e carbonização. São técnicas para carbonizar, tá? É um artigo um pouquinho mais complexo, mas acho que às vezes vale vocês conhecerem as técnicas e as alternativas, tá? Ele é alternativa para quê? Ele vai ser um carvão de origem vegetal, tá? Em substituição aí como alternativa de carvão mineral, tá?
Carvão mineral é uma energia não renovável, certo? E existem técnicas suficientes para que essa produção não seja aí um problema de poluição ambiental também, tá? Mas é uma técnica interessante aí como estratégias alternativas se for necessário utilizar o carvão. Fazer um churrasquinho, por exemplo, tá bom? Aí por que eu quero chamar a atenção para vocês? O que isso tem a ver com a nossa aula e tudo, né? Gente, isso aqui é nossa tradição. Conta para mim aí como é a região de vocês com o uso do coco. Na hora que eu falei do hibisco, vocês já vieram, o chá do hibisco. Mas o coco, vocês ficaram calados. Por quê, meu povo? Conta pra mim aí como é a relação de vocês com coco, se não tem, ou se professor, tem uns ali, mas a gente não usa, a gente não consome, a gente não faz, tá? Os atuais registros apontam justamente a saída, né? Infelizmente, acho que o nosso último material é justamente essa. Não, tem mais uma notícia ali lá no final que mostram e apresentam pra gente o afastamento que a sociedade está indo no aspecto de deixar, né? De fazer a própria extração do coco, tá bom? Então a gente precisa repensar as nossas tradições, os nossos costumes. Realmente não é uma atividade tão valorizada, talvez precisasse ser mais valorizada financeiramente falando, tá? Costuma-se dizer que tudo se aproveita dessa palmeira, todas as suas folhas, suas amarrações, servem para amarrações, cobertas para casa e em períodos de seca para alimentação animal, mostrando aqui artesanato utilizando aqui as folhas, tá? As fibras dessas folhas também são utilizadas para produzir cestos de peneira, esteiras, entre outros produtos. Seu estipe, lembra lá, o caule, é utilizado para a marcenaria, não para tudo, tá? Ele é muito poroso, mas para algumas técnicas funciona da marcenaria e algumas vezes como adubo natural. É possível ainda extrair o palmito do caule da palmeira quando jovem, tá? E uma seiva que fermentada produz um tipo de vinho, tá? Outros artesanatos utilizando aqui, a estrutura do coco, formando taças, artesanato que aqui já no caso é arte mesmo, obra artística, utilizando a fibra do epicarpo, beleza? Agora sim, a última, e aqui a gente tem, né, algumas matérias, tá, deixei aqui disponível para vocês fazerem um pouquinho da leitura na revista Piauí, a revista Piauí, tá, falando um pouco sobre o nosso Piauí também, tá, a revista Piauí, ela não é do Piauí, para quem não sabe, tá, a última quebradeira de coco, com as mudanças culturais, o avanço do agronegócio e nas florestas de palmeiras, mulheres de Babaçu vivem um fim de uma era. Então, a gente está diminuindo cada vez mais essa arte, né? A gente tem aqui no Piauí, e na verdade boa parte do Maranhão também tem, a arte, né, das quebradeiras de coco, né, que fazem a extração do coco e vão lá quebrar esse coco. Tem muita pesquisa com isso aqui no Piauí, relacionada a essas quebras, essas técnicas de quebradeira de coco, tá? São técnicas manuais, tá? Hoje em dia, alguns lugares conseguem automatizar essa técnica, tá? De quebrar o coco babaçu, tá? Não é, quando eu digo que a gente precisa revalorizar essas tradições, não estou falando desses costumes que talvez poderiam ter problemas com a ergonomia, mas valorizar as nossas próprias plantas, tá? Então, não é economicamente, não é tão economicamente valorizado os produtos, os subprodutos. Muita gente não conhece que tem farinha, muita gente não conhece que tem o óleo do coco babaçu, muita gente não conhece as potencialidades desse nutriente. Estou falando que a gente precisa manter aquelas tradições do tipo de como a gente vai fazer a extração do coco. A gente pode melhorar na nossa tecnologia, sim, tá? Mas a gente pode pensar ou repensar
na forma como a gente pode utilizar. Em vez de utilizar um produto de uma planta que veio de outro país, por que a gente não utiliza essa planta que se dá tão bem com o nosso clima, com o nosso bioma, que está ali na cara pra gente e a gente não pode consumir ainda mais esses produtos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no nosso chat. Tem para comprar aqui. O que era? Agora eu perdi. Eu não vi o teu comentário na hora, Daniela. Era farinha? Daniela está dizendo que quando fui, conheci uma mulher que fazia a extração da quebradeira de coco. E hoje, o que a gente tem? As filhas das quebradeiras de coco não estão mantendo esse costume. Tudo bem, tá? Pode não manter o costume, pode procurar alçar novos voos, mas por que a gente não coloca uma tecnologia para fazer isso, tá? Inclusive, nesse artigo que eu apresentei aqui para vocês, eles falam aqui, ó, desenvolvimento de protótipos de quebra de coco, ou seja, automatização desse processo da quebra do coco, tá bom? Para que justamente não gere, seja um problema, tá? Para o desenvolvimento, ou para deixar de utilizar esse coco, tá bom? Queridos, nosso tempo está chegando ao fim, tá? Foi um prazer estar aqui, adorei esse chat interativo, movimentado, eu gosto quando vocês conversam. Foi um prazer estar aqui com vocês. Não esqueçam que sábado tem sábado letivo, coloca na agenda de vocês. Até lá, gente. Beijo, tchau, tchau.